Hoje eu quero te convidar a mergulhar comigo num panorama da situação educacional brasileira. Hoje eu quero trazer alguns dados, de alguns dados mais recentes até alguns dados mais antigos sobre quais são os dados reais do cenário da educação brasileira. Quero começar, por exemplo, por um relatório do Todos pela Educação, agora de abril de 2025, que fala sobre a aprendizagem na educação básica nesses últimos anos. E você vai ficar impressionado quando você observa o panorama do nosso país, da nossa educação, por perceber que a educação talvez seja pior do que aquilo que você imaginava. Deixa eu começar por alguns dados aqui. Nesse relatório do Todos pela Educação, que é o mais recente que a gente tem em mãos assim a nível nacional, a gente vê um dado assim estarrecedor. Primeiro dado para você se situar: apenas 5% dos estudantes brasileiros que saem do ensino médio saem com as habilidades adequadas em português e matemática. Ou seja, 95% dos estudantes brasileiros, em média, saem do ensino médio sem estarem habilitados de maneira adequada nos campos mais importantes da formação, que é o campo linguístico, e o campo matemático. Isso aqui já seria suficiente para você olhar e parar para colocar a mão na cabeça e dizer o que é que está acontecendo com a educação brasileira. E aí eu quero começar a dar passos atrás, dados um pouco mais antigos, mas igualmente relevantes, porque são recentes, e que mostram realmente a situação que a gente está vivendo à luz de exames internacionais. No final de 2024, na escala do TIMSS, que é um exame também a nível internacional, foi detectado que alunos brasileiros de 9 anos não sabem resolver problemas matemáticos básicos. Na verdade, não é nem problemas, é entender conceitos. Por exemplo, formas geométricas como círculo, retângulo, hexágono. Se você apresenta para a maioria dos alunos brasileiros do quarto ano, eles não dominam, alunos de 9 anos. Uma operação matemática de 3 vezes 7 não domina. Isso foi o que esse exame, agora do final de 2024, que foi entregue, né, que foi revelado, ele mostrou. Outro dado que foi revelado sobre a educação brasileira pelo PISA, que também é um exame internacional: 7 em cada 10 alunos brasileiros de 15 anos não sabem resolver problemas matemáticos simples. O outro dado do PISA, que o próprio exame revelou. E aqui é uma questão agora de cunho social. Por quê? Porque alguns dizem, não, o problema da educação brasileira é a questão da desigualdade social, é o problema de falta de investimento financeiro. E é inegável que o dinheiro ele ajuda em todos os sentidos, ele pode ajudar também no desenvolvimento pedagógico. Mas o PISA mostra que não é o principal motivo. O PISA revelou que até alunos mais ricos do Brasil estão abaixo da média global em matemática. Ou seja, o coração do problema não é necessariamente, em primeiro lugar, o investimento, mas é o fundamento pedagógico. Mais dados agora da área de linguagem. Tudo que eu estou falando para vocês, eu estou lendo aqui de matérias que eu fui acumulando, de pesquisas, e tudo isso está disponível na internet com uma simples pesquisa no Google. Agora um dado de um outro exame, também de nível internacional, que é o PILS, que mostra que o Brasil, em 2023 saiu esse resultado, ficou na lanterna em uma prova de alfabetização. Vamos falar de alfabetização agora? De 65 países avaliados, o Brasil ficou na posição 61, 61ª posição, apenas acima de 5 países. Então a gente está lá, até na alfabetização a gente está lá no final do processo. 56% das crianças, ao término do segundo ano do ensino fundamental, ainda não estão alfabetizadas, ou seja, mais da metade das crianças que concluem o segundo ano do fundamental saem sem ser alfabetizadas. Detalhe, qual é o ano de alfabetização no Brasil? Primeiro ano. Significa que as crianças no segundo, metade delas ainda não estão lendo. E uma pesquisa aí de 2023, isso aqui na verdade é um artigo do G1, mostra que o texto mais longo lido por 66% dos alunos brasileiros, um terço dos alunos brasileiros nunca leu textos maiores de 10 páginas, enquanto no Chile o normal é 100, mais de 100 no caso. Então, só para você entender um pouco da nossa educação, um pouco do nosso cenário de formação educacional, o que reflete naturalmente os resultados e
as pessoas que nós temos visto em nossos dias. De fato, vivemos numa crise de formação educacional em nosso país. E os fundamentos, eles estão sendo corroídos. Felizmente, a pedagogia humanista, de linha influenciada fortemente por uma linha freiriana e tecnicamente também aplicada mais à linha do construtivismo, tem gerado um modelo de educação que, na prática, ao invés de formar, deforma. Ao invés de construir, desconstrói. E, literalmente, a gente se depara com alunos que, no segundo ano do ensino fundamental, não sabem ler. E, quando se confronta, o que é que se ouve? Não, é o tempo da criança. Mas se ignora que os fundamentos científicos que são comprovados a boa alfabetização estão sendo ignorados. Por exemplo, já existem comprovações científicas diversas hoje, diversos artigos científicos mostrando que a alfabetização fônica, que parte do pressuposto de se utilizar do som das letras para que as crianças possam, através do som, se apropriar deles e começar a ler, já está provado que esse é o meio mais eficaz, mas os alfabetizadores, em grande escala no nosso país, ignoram o método fônico por ideologia e não por fundamento científico e de prática educacional. E aí a gente vai se agarrando a temáticas na área da educação que são muito mais influenciadas por visões filosóficas ideologizadas do que por práticas comprovadas, ignorando-se completamente o passado, e a gente vai cada vez mais se afundando numa realidade catastrófica, a qual eu acabei de mencionar aqui para vocês nesse vídeo. Qual é a solução para isso? Bem, eu não quero ser simplista, não quero ser reducionista, não quero ser leviano, mas eu preciso dizer que a gente reconstrói a partir dos fundamentos. E os fundamentos da educação perpassam inevitavelmente pela filosofia da educação. Então, quando você pega uma filosofia educacional brasileira, onde no centro, lá na raiz, se tem uma visão fortemente influenciada pela visão freiriana, onde a relação entre professor e aluno, sobretudo numa perspectiva dele se colocar num papel realmente de mestre, é muito mal vista, onde parece que é quase um crime o professor ele se colocar num papel de autoridade e ser um agente mais ativo no processo de formação. Quando isso não é bem aceito, a gente já vê que tem um problema grave. Porque se aquele que teria mais capacidade, autoridade, fundamento para repassar o bastão, ele é de algum modo tolhido nessa missão por uma filosofia educacional, a gente sabe que isso não tem como dar certo. É como construir uma casa sobre a areia. Então esse é apenas um dos pontos. A gente precisa começar a reconstruir pelos fundamentos filosóficos. Aqui no nosso canal, eu tenho um vídeo no qual eu falo sobre o problema do construtivismo, inclusive usando artigos científicos para mostrar confusões nessa visão filosófica de educação. Eu tenho um vídeo falando sobre Paulo Freire, inclusive é o vídeo mais, vamos dizer assim, badalado aqui do canal, porque tem metade daqueles que odeiam o que eu falo e outros que adoram, e a gente vê claramente que é uma escolha que tem que ser feita. Qual é a linha filosófica da educação que a gente vai abraçar? E eu defendo aqui, vou continuar defendendo, que eu creio que um dos problemas centrais da educação brasileira é estar ancorada numa filosofia educacional que não se sustenta, uma filosofia educacional que não promove o verdadeiro amor ao conhecimento, não forma pessoas preparadas para serem luz nesse mundo, com a mente sábia, com o coração bem formado. Infelizmente, a gente está se vendo diante de uma pedagogia educacional que forma pessoas, entre aspas, críticas, mas que na verdade não sabem o que criticar. Elas só sabem criticar, mas não sabem o que criticar, nem muito menos o que propor. Ou seja, não é uma pessoa crítica, é uma pessoa tola que está usando de criticidade para destruir. Porque para a verdadeira criticidade acontecer, ela precisa de fundamento, ela precisa de base, ela precisa de saber se utilizar para que ela seja efetiva. Então, esse cenário que a gente começou revelando, ele por si só mostra o nível de bagunça, de desordem, de confusão que a gente está vendo diante da realidade brasileira. A gente vê os resultados e isso não dá para negar, eles são desastrosos. E aí fica a pergunta nesse vídeo: você está disposto a buscar uma nova rota ou você quer continuar insistindo na mesma, sabendo que ela está gerando resultados péssimos há anos? É como já se disse, né?
que uma das formas mais claras de enxergar a tolice é continuar fazendo a mesma coisa, mas esperar resultados diferentes. Não. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer algo diferente. Se eu quero uma educação diferente, eu preciso propor um modo de fazer educação de um modo diferente. E é por isso que a gente tem se dedicado aqui nesse canal a falar sobre a educação cristã clássica. A educação que muitas vezes a gente denomina dizendo que é a educação que a gente sempre procurou, mas que muitos não sabiam que existiam. E aqui nesse canal você vai encontrar vários vídeos sobre a educação clássica. Se você também está insatisfeito, se você também está incomodado com a realidade da nossa educação brasileira, mas ainda não sabia qual caminho procurar para encontrar uma outra rota, eu te convido a concluir esse vídeo não apenas curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, mas eu convido mas eu te convido a assistir os demais vídeos aqui do nosso canal. Talvez esse vídeo de hoje seja apenas uma rota inicial para você entrar nesse caminho, nessa longa jornada de entender o que é a educação cristã clássica, né? Onde a gente sobe no ombro de gigantes e a gente olha para como se fez a educação ao longo de milênios. Então, se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.